Bom dia, meu nome é Adriano Sulino, sou engenheiro agrícola e sou professor no curso técnico em agropecuária do Colégio Oliveira Silva. Hoje estamos trazendo para vocês essa videoaula devido à pandemia não nos permitir a gente fazer uma aula prática em campo mesmo, como a gente gostaria e como vocês também gostariam. Então, o Colégio Oliveira Silva buscou essa forma de também trazer vocês para vivenciarem um pouco da prática mesmo de campo. Então, desenvolvemos essa técnica de gravar essa aula e para poder evitar que vocês se exponham e todos nós nos exponhamos a um risco desnecessário, né, devido a essa pandemia de Covid-19. Então, hoje estamos aqui na fazenda, essa é uma fazenda no município de Santa Helena de Goiás, né? Hoje, dia 29 de agosto de 2020, viemos até essa propriedade, que chama Fazenda Santa Helena, do proprietário Ronaldo Montes. É uma fazenda que explora várias atividades agrícolas, dentre elas criação de gado leiteiro, produção agrícola principalmente de soja e milho, e também possui esse parreiral aqui onde a nossa aula irá se desenvolver hoje, que é um parreiral de uva Niágara rosada, né, que é uma variedade que foi adaptada, né, para a nossa região, para a região desse clima mais quente e mais seco, né. É uma variedade desenvolvida pela Embrapa, a Embrapa de Jales, São Paulo. Então é a variedade 572 da Embrapa. Como vocês podem observar, nessa área que a gente está aqui, nesse local aqui já existe uvas, né? Uvas já em processo de maturação, e o parreiral, a poda dele e o manejo do parreiral, tanto a poda quanto a irrigação, ela foi escalonada para que haja uma produção de uva ao longo do ano. Aqui nesse local é o local onde fica a captação de água que vai ser utilizada no sistema de irrigação do parreiral, né? Como vocês podem observar, essa água é captada de uma pequena represa, né, que é alimentada por um córregozinho que tem logo aqui acima. É uma água com volume até expressivo, né, para a quantidade de água que o parreiral necessita, né? De acordo com informações aqui do responsável pelo parreiral, essa água é suficiente para abastecer o sistema de irrigação durante todo o ano, né? Por mais que pareça ser pouca, mas é suficiente. Aqui nós temos o sistema de captação da água da irrigação. Logo aqui abaixo temos essa tubulação que faz a captação dessa água para o sistema do conjunto motobomba. No fundo do final dessa tubulação temos uma válvula de retenção, que é uma válvula de pé, que serve para não deixar essa água retornar. Essa água que fica aqui parada dentro da tubulação, quando o sistema é desligado, para que ela não retorne para dentro da água e com isso crie bolsões de ar dentro da tubulação. Então ela serve justamente para evitar isso. E também nela existe um sistema de filtragem, de pré-filtragem de partículas, de folhas, né? Porque como essa represa ela fica cercada de árvores, como vocês podem observar, né? Tem muita matéria orgânica em suspensão, muitos sedimentos, que com isso, se não houver um sistema efetivo de filtragem, pode causar entupimentos, principalmente dos microaspersores, né? Então tem a válvula de fundo. Posteriormente temos aqui a bomba, que é uma bomba centrífuga. O modelo dela é uma bomba centrífuga. Dentro dela existe um rotor que faz o giro e com isso movimenta a água para dentro da tubulação. Logo aqui abaixo temos um registro, né, para abertura ou fechamento dessa água que vai ser enviada para o parreiral. E o que faz o acionamento dessa bomba? Na verdade, temos aqui um eixo, né, ou um cardan, acoplado a um motor elétrico monofásico de 12,5 CV, né, ou 12,5 cavalos. E o conjunto todo, essa motobomba, ele tem uma vazão máxima de 50 metros cúbicos por hora de água. Ou seja, até 50 mil litros de água por hora.
Posteriormente, aqui podemos observar ao lado aqui como que é feito o acionamento desse motor elétrico. Ele é um sistema simples, né, onde existe uma chave seletora, um disjuntor, né, e ligado a uma caixinha, uma quadra de comando com um botão de start e stop, para você estar ligando o sistema. Como aqui é um sistema manual, vocês podem observar que é um sistema mais simples, onde é fácil de se operar, para fazer essa ligação do conjunto motobomba e dar início à irrigação, né? Há sistemas mais modernos, onde existe uma central, né, uma central de comando automatizada, onde existe um painel digital, onde você faz a programação, né, da irrigação, onde nele você coloca as informações de turno de rega, lâmina de irrigação, né, o tempo que vai irrigar. Também você pode configurar quais setores serão irrigados, porque você pode dividir a irrigação por setores para irrigar cada setor em determinado momento ou em dias alternados. Enfim, ele permite uma série de configurações quando o sistema é automatizado por meio de uma central controladora. Mas nesse caso aqui, o produtor optou por esse sistema mais simples e que de certa forma também ele é mais econômico, né? Temos aqui ao lado, como vocês podem observar, temos o filtro, temos dois filtros, são filtros de tela, porque existem vários tipos de filtro no mercado para fazer a filtragem dessa água que está sendo bombeada e enviada para o parreiral. Então temos esses dois filtros de tela, onde a água que é bombeada através do sistema de conjunto motobomba passa por esse filtro, é feita uma filtragem para a retenção das partículas suspensas, né, que foi coletado junto com essa água. Essa filtragem acontece por meio desses discos, há vários discos aqui dentro, onde essa água vai passar por esses discos, as partículas vão ficar retidas, com isso evitando que essas sujidades sejam levadas para os microaspersores, podendo ocasionar o entupimento. E é muito comum, caso esse sistema de filtragem não seja eficiente, não seja bem dimensionado, que isso vai depender da qualidade da água, né? Enfim, da quantidade de matéria orgânica, da quantidade de partículas suspensas na água, e isso vai depender, isso é o que vai determinar a quantidade de filtros que deve ter no sistema de irrigação e os tipos de filtros. Nesse caso aqui, o responsável pelo parreiral, ele informou que esses filtros são suficientes para fazer a filtragem adequada da água que vai ser utilizada na irrigação. E periodicamente ele vem aqui, o operador da irrigação, o responsável pelo parreiral, vem, retira, desrosqueia, porque isso daqui é rosqueado, essa tampa, e retira os discos, abre o sistema de filtragem e faz a limpeza dele, retirando todas as partículas que ficaram retidas ali. E é muito importante que isso seja feito periodicamente, à medida que for necessário. Aqui, como que eles fazem para ter esse controle? Existe alguns aspersores, alguns microaspersores, que estão posicionados para cima, fora do parreiral, que é onde eles ficam observando como que está se comportando o jato de água. À medida que eles vão observando que o jato está mais fraco, não está tão uniforme, eles já identificam que pode ser problema aqui no filtro, que o filtro já está bem sujo, aí eles interrompem o sistema de irrigação e fazem a limpeza desse filtro, retirando todas as sujeiras, pois monta de novo, é um processo rápido e simples, e a irrigação volta a funcionar normalmente. Até porque, caso não seja feito isso periodicamente, vai causar uma desuniformidade na irrigação e, consequentemente, o parreiral vai sofrer com essa desuniformidade de aplicação de água, né? Ele vai sofrer um estresse hídrico em determinadas partes onde essa água não está sendo aplicada na lâmina correta que foi pré-determinada, né? Então, esse é o sistema de filtragem. Aqui temos ao lado, aqui, já saindo do sistema de filtragem, nós temos a tubulação principal, que é uma tubulação de diâmetro de 75 milímetros, que ela leva essa água até as linhas laterais que estão situadas dentro do parreiral, que
nesse caso aqui, esse parreiral é dividido em 2 setores de irrigação. Eles dividiram a irrigação em 2 partes para que se faça essa irrigação. Como o conjunto não conseguiria fazer a irrigação em toda a área ao mesmo tempo, e também nem seria necessário devido ao sistema de cultivo do parreiral, que é algo onde a produção de uva ocorre de certa forma o ano todo e a produção tem que ser escalonada para que haja a produção de uva durante todo o ano. Eles fazem essas podas escalonadas, umas podas planejadas, né? Então a irrigação vai variar também conforme o setor. Vai ter um setor onde a planta vai estar ainda em fase de desenvolvimento da parte do dócil dela, né, na parte foliar, onde ainda não vai estar produzindo frutos, ela vai automaticamente necessitar de menos água. E já na parte do outro setor, onde a planta, o parreiral, já está produzindo uvas, ela vai precisar de mais água, de mais fornecimento de água. Então você divide os setores que até nessa parte é beneficiado. Então você tem tanto esse benefício da divisão de setores, de poder dividir a irrigação conforme a necessidade do parreiral, e também para que você tenha a possibilidade de usar um conjunto motobomba menor e com isso reduzir custos com o material, né, com a aquisição do conjunto motobomba, e também para reduzir custos com energia elétrica. Uma vez que você divide em setores, você utiliza uma bomba menor que consome menos quilowatts de energia elétrica. Então essa é uma das vantagens também de se dividir os setores, dividir o parreiral em setores. Então aqui temos a tubulação principal, que vai direcionar essa água até as tubulações laterais que estão dentro do parreiral. Das tubulações laterais vão sair os outros tubos de 20 milímetros de diâmetro, que já são mangueiras, né, de polipropileno, e que nelas são acoplados os microtubos onde são conectados os microaspersores, que são os responsáveis por distribuir essa água por todo o parreiral. Bom, como a gente acabou de falar, né, sobre o sistema de captação lá embaixo e da linha principal, né, da tubulação principal, chega nessa parte aqui, ó, vocês podem observar que aí a tubulação já deriva para os 2 setores que existem aqui nesse parreiral, que um setor é controlado por esse registro aqui, que é manual também, como o sistema de irrigação aqui, o manejo dele, a automação dele é manual, então é feito manualmente a abertura ou fechamento desse registro, conforme a necessidade mesmo de irrigação. Se quer irrigar, aqui foi feita a divisão em 2 partes, uma parte de cima e a outra metade para baixo, irriga com outro setor. Então o operador aqui, ele vem, faz a abertura desse registro e fecha um outro registro que tem aqui, e essa água é direcionada, conduzida, né, por essa tubulação lateral aqui, essa tubulação de diâmetro menor, que é de diâmetro de 50 milímetros, diâmetro nominal, né? Então, quando ele quer irrigar o setor de cima, ele faz o fechamento de um setor e abre o outro. Essa água é direcionada só para os aspersores que estão localizados na parte mais superior do parreiral. Irrigou aquilo ali de acordo com a necessidade, né, de acordo com a necessidade hídrica mesmo do parreiral. Terminou o turno de rega ali, terminou a irrigação, o operador vem aqui, fecha o registro e abre o outro do outro setor e irriga ali por tantas horas que forem necessárias, né, de acordo com a necessidade que eles identificarem aqui. Assim que é feito o manejo de irrigação nesse caso aqui. Esse parreiral, ele tem aproximadamente 1,7 hectares, o tamanho do parreiral. Então ele pegou e dividiu esse 1,7 hectares em 2 setores, ficando 2 setores de aproximadamente 0,8 hectares cada setor, né? E com isso consegue, de forma eficiente, aproveitar o máximo do conjunto motobomba e também do reservatório de água que ele tem aqui. Porque como que é feito o turno de rega aqui? O pessoal irriga 2 vezes por semana, cada setor,
durante o dia eles irrigam, porque como é um sistema manual, o ideal seria que fosse irrigado à noite. Por que irrigar à noite? Porque à noite temos menos evaporação da água do solo e menos transpiração das plantas, né? No caso aqui da parreira. Por quê? Porque a umidade do ar está mais alta, a temperatura está mais amena, né? E não tem a incidência de radiação solar e nem de ventos. Os ventos, quando tem ventos, são de menor intensidade, porque todos esses fatores nós já sabemos que influenciam diretamente na demanda hídrica da planta, né? Que faz com que a planta são fundamentais para determinar se a planta vai perder mais água ou não. Então, o ideal seria que fosse irrigado à noite. Só que no caso aqui não tem como irrigar à noite porque os funcionários só trabalham durante o dia. E como o sistema é manual, precisa de alguém ir lá e acionar esse sistema e fazer a abertura ou fechamento dos registros, faz com que seja necessário irrigar de manhã, que também não chega a ser um empecilho. Mas aí o que acontece? Para determinar o intervalo entre as regas, o intervalo entre as irrigações, eles acharam por melhor, e está mostrando um bom desempenho, né, um bom resultado aqui, conforme eles observam no desempenho do parreiral, que ficou melhor dividir em 2 irrigações semanais durante o dia. Então, enquanto eles estão trabalhando, fazendo os tratos culturais, o manejo do parreiral, eles deixam a irrigação de um setor irrigando e depois irriga aquele outro setor. E vai irrigar novamente após 3 dias aquele mesmo setor, é claro que com uma lâmina menor do que seria se fosse irrigado uma vez por semana, porque anteriormente eles irrigavam uma vez por semana, mas estavam vendo que o desempenho do parreiral não estava legal e resolveram testar esse outro turno de rega, de 2 vezes por semana, e obteram um resultado mais positivo. Então eles vêm mantendo esse turno de rega. Só que assim, em termos práticos, nós veremos isso em aulas que vocês irão assistir ao longo do curso, em aulas da disciplina de irrigação, que tudo isso é planejado, tudo isso é dimensionado. Desde o sistema lá de captação de água, as tubulações necessárias o diâmetro das tubulações necessárias, o comprimento, né? O comprimento da tubulação principal, o comprimento e diâmetro da tubulação lateral, qual que é o comprimento e também diâmetro da tubulação dos tubos, né, que transportam essa água até os emissores, né, no caso aqui os microaspersores. Então tudo isso deve ser calculado, dimensionado. Isso não é feito ao acaso. Então existem cálculos, existem metodologias para se determinar. E tudo isso foi feito previamente aqui nessa área. E isso vocês também aprenderão ao longo da disciplina de irrigação. E aprenderão também como manejar a irrigação, porque além do dimensionamento, de fazer o projeto e a execução do sistema de irrigação, entra também a parte que é muito fundamental, que é o manejo da irrigação, que é a gente determinar quando irrigar, como irrigar, a quantidade de água a ser aplicada, né? Ou seja, a lâmina de irrigação, o turno de rega, ou seja, o intervalo entre uma irrigação e outra. Tudo isso é calculado, tudo isso é determinado conforme a realidade de cada região, conforme a realidade do clima, né, da região, conforme o solo da região, do local onde se está instalado aquela cultura. Isso também, outros fatores que são levados em consideração, né, como o estágio de desenvolvimento da cultura, o tipo de cultura que vai ser desenvolvida naquela área, né, a qualidade da água, né, até mesmo para se dimensionar os filtros. Enfim, são uma série de fatores que tem que ser levado em consideração na hora de se estabelecer uma irrigação. Nesse caso aqui, por experiências de outros produtores de uva e também devido ao que é mais difundido no Brasil, observaram que o sistema de irrigação localizada, que é o caso aqui, porque como nós estudaremos, existem vários sistemas de irrigação. Existe para determinados tipos de cultura, para variados tipos de cultivos, né? Temos irrigação por aspersão, irrigação por sulcos, né? Por inundação, irrigação
por pivô central, irrigação localizada, que é o nosso caso aqui, que dentro da localizada há quem utiliza a irrigação por gotejamento e há quem utiliza a irrigação por microaspersão. Vocês vão encontrar locais que utilizam a irrigação por gotejamento em parreiral. E já por experiência própria deles aqui, dos funcionários e de quem desenvolveu o sistema de irrigação, eles observaram que o sistema de gotejamento não se adaptou, não se mostrou um bom desempenho para o parreiral. Então eles acharam mais viável e que oferece uma melhor eficiência, um melhor desempenho, esse sistema de irrigação por microaspersão, que é o caso aqui do parreiral, onde a água ela é melhor distribuída, porque o microaspersor ele asperge a água ali em um raio maior do que se fosse por gotejamento, ou seja, ele tem uma área molhada maior, há um melhor aproveitamento da água pelo sistema radicular da planta, né? A infiltração também dessa água ela é de forma mais distribuída no solo e com isso aumenta a possibilidade de armazenamento de água no solo, uma vez que ela é distribuída numa área maior, você tem uma caixa d'água, digamos assim, do solo maior para armazenar essa água. E também devido à própria arquitetura do sistema radicular da parreira, né? Que no caso o sistema radicular dela ele se desenvolve de forma mais ampla, mais espaçada pelo solo aqui, não de forma mais vertical, digamos assim, não é um sistema radicular pivotante, né? Então faz-se necessário e o parreiral demonstra um melhor desempenho, um melhor desenvolvimento quando se faz a utilização, no nosso caso aqui, né, na nossa realidade, da irrigação por microaspersão. E como que isso é feito, né? Então a água é conduzida, né, desde lá do reservatório de água, da represa, através dessas tubulações, chega aqui, ela é derivada para as tubulações laterais, que vão distribuir para os dois setores, e elas têm diâmetro menor, porque justamente pelo volume de água que vai ser transportada, né? Aqui, como você tinha uma linha principal que transportava para os dois setores, é necessário uma tubulação de diâmetro maior. Isso também é calculado, né? São cálculos de projetos de irrigação. Depois que ela é derivada para os dois setores, não é mais necessário ter uma tubulação de diâmetro maior, pode-se utilizar um diâmetro menor, que no caso aqui utilizou o diâmetro de 50 milímetros. Uma vez direcionada para os setores de irrigação, há a derivação, a captação dessa água em diversos pontos aqui, por meio desses tubos aqui de polietileno, de polipropileno, né? Onde é um tubo mais flexível, né? Ele é de certa forma uma mangueira, que é direcionada até os aspersores, onde eu vou estar mostrando para vocês aqui. Aí existem diversos microaspersores desse tipo, espalhados ao longo do parreiral. E eles foram distribuídos de forma a ficar mais econômico, né, o projeto, a instalação, e também, de certa forma, ficar mais eficiente. Ou seja, eles distribuíram em uma linha, como vocês podem observar aqui, o espaçamento. O espaçamento aqui é de 2,5 entre plantas e de 3 metros entre linhas, né? Então, em uma linha, existe uma linha de emissores, de microaspersores, falha uma linha de cultivo e na próxima linha que existe uma outra linha de irrigação com microaspersores. Então, uma linha tem os microaspersores, falha uma linha, na outra tem os microaspersores. Por que isso? Porque você economiza em material, né? E como o raio de alcance do emissor, do aspersor, ele tem um raio de alcance maior, ele asperge água num raio maior, então você consegue fazer toda a cobertura da área, né? Fazendo esse sistema de distribuição dos aspersores. Eles são posicionados em distâncias iguais de um para o outro, né? Isso é projetado, qual que é a distância ideal. No caso aqui, aproximadamente 2,5 metros um do outro. Essa água é conduzida, né, através dessa mangueira flexível, que em cada ponto, né, a cada ponto de distribuição existe um outro microtubo onde é conectado o microaspersor. Aqui é um microaspersor do tipo bailarina. Bailarina porque
ele tem esse dispositivo aqui que fica girando, onde a água sai num pequeno orifício que existe aqui no microaspersor, e quando entra em contato com essa bailarina, que vai ser girada devido à força hidráulica da água, né? A pressão da água faz com que ele gire, e devido à arquitetura dele, né? Faz com que ele gire, distribuindo a água por toda a área onde se deseja irrigar. Uma coisa que é interessante também no sistema de microaspersão e nesse tipo de microaspersor é que você consegue fazer a irrigação utilizando baixas pressões e baixas vazões. E com isso, quando você não tem disponibilidade de água, de muita água, ou seja, a reposição daquele manancial não é uma reposição tão rápida, também é uma outra vantagem. E existem diversas vantagens da utilização do sistema de microaspersão, né? Que a gente pode destacar uma maior eficiência, né, do uso da água. Quando ele é bem planejado, bem dimensionado, bem desenvolvido a irrigação de forma eficiente, um projeto bem dimensionado, você consegue extrair até 90% de eficiência desse sistema de irrigação por microaspersão. Você consegue uma outra vantagem, é distribuir a água de maneira, digamos, com uma vazão um pouco menor, que esses aspersores geralmente trabalham com uma vazão de 70 litros por hora, 100, 120 litros por hora, ou seja, uma vazão baixa, né, se comparada aos sistemas de aspersão convencional, né, por canhão ou por aspersores, né, convencionais. Então essa vazão é inferior. Com isso você consegue ter uma maior aproveitamento da água, porque você vai aplicando de forma mais lenta no solo, vai dando tempo dessa água aí infiltrando no solo, infiltrando em profundidade e ficar armazenada no solo e mais disponível para a planta. Diferente do que talvez se fosse um sistema de irrigação por aspersão, que também de aspersão convencional, que não é muito indicado para o sistema de cultivo de parreiral, né? O cultivo de uva não é muito indicado, mais indicado, como eu já disse anteriormente, é o sistema de microaspersão e em alguns casos de gotejamento, mas para a realidade aqui, para a nossa realidade, o mais indicado e o que teve o melhor desempenho foi o de microaspersão. Então existem diversas vantagens de se utilizar esse sistema. Vantagens essas que também discutiremos ao longo de outras aulas da disciplina de irrigação, né? Então, esse foi a demonstração, né, de como que é um sistema de irrigação por microaspersão de um parreiral, utilizando esse tipo de microaspersor. Uma outra vantagem, só complementando, uma vantagem aqui de se utilizar esse sistema aéreo também é que ele facilita a operação do manejo do parreiral, do trânsito de máquinas, né, porque aqui, assim como em qualquer sistema de cultivo, constantemente tem-se a entrada aqui de um mini trator com implementos, né, variados conforme a necessidade. Hoje mesmo estava sendo feito mais cedo ali na parte de cima a pulverização de fungicida aqui no parreiral. Então entra tratores, constantemente está passando máquinas agrícolas aqui para fazer a aplicação de defensivos, para fazer a aplicação de fertilizantes, para também fazer a roçagem, porque senão as ervas daninhas se alastram muito, principalmente porque é uma área irrigada, né? Isso favorece também o desenvolvimento de plantas daninhas. Então, com esse sistema aéreo, facilita a movimentação, o trânsito de máquinas, porque se fosse um sistema, existe sistemas de microaspersão, onde a linha de gotejadores, de aspersores, de microaspersores, melhor dizendo, elas ficam no solo, acopladas a uma haste. Isso dificulta ou atrapalha o trânsito de máquinas e também o trânsito de pessoas na hora de fazer as podas, de fazer o manejo, a colheita, né? Porque aqui constantemente os funcionários estão adentrando dentro da área para fazer a poda, né? E também para fazer a colheita quando estão no ponto de colheita. Então, se fosse no solo, no sistema de irrigação, se não fosse aéreo, atrapalharia e haveria também constantemente danos no sistema de irrigação. Então, uma outra vantagem de se utilizar aéreo são essas que eu citei, né? Então,
essa foi a parte que eu queria demonstrar para vocês relacionada a esse sistema de irrigação por microaspersão. É claro que existem várias particularidades, vários assuntos que dá para se abordar, mas que isso daí vão ser esses assuntos, essas questão de dimensionamento, de projetos, de manejo, de como que se determina turno de rega, como que se determina a lâmina necessária, como que se coleta as informações de clima para você fazer a determinação de qual que é a lâmina necessária, qual que é o turno de rega necessário, como que se é, de forma geral, o manejo da irrigação, a gente vai aprender no dia a dia nas aulas que ainda irão ocorrer ao longo do curso. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham fixado esse conteúdo. É claro que é um conteúdo, assim, de certa forma, de apresentação do que é um sistema de irrigação por microaspersão num parreiral e que, com certeza, ao longo das aulas vocês adquirirão muito mais conhecimento nesse sentido. Então, um abraço e até as próximas aulas.